O Bug tem o bando mais poderoso de One Piece atualmente? O bando tem uma nova Mugiwara que não é a Yamato? Quem é aquela pessoa que o Caribou mencionou? E por último, mas não menos importante, quem é o cara da cicatriz de queimadura de chamas? O capítulo 1057 de One Piece trouxe esse e outros mistérios que valem a pena serem investigados. E nesse review, irei tentar analisar todos eles. Ficou curioso? Quer descobrir todas as respostas para cada um desses mistérios? Vem comigo e assiste esse vídeo até o final. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal, já te peço encarecidamente para se inscrever, tá? Porque aqui falamos sobre Bleach, One Piece e outros animes. E também já senta o dedo no like, porque assim o YouTube entende que você gostou do meu vídeo e espalha ele para mais pessoas poderem assistir. O capítulo 1056 de One Piece é chamado de Cross Guild, mas antes de começar a analisar ele de fato, precisamos falar sobre a sua capa, que tem a volta da historinha de capa do Diário de Bordo Insensível da Guerra 66, mostrando os 4 irmãos do Sanji, o Ichiji, o Niji, o Yonji e a Reiju, lutando contra os filhos da Big Mom, o Katakuri e o Oven, usando seus poderes de Akuma no Mi. E aqui já vimos que F para a Guerra 66, né? Mas enfim, vamos ver o que irá se desenrolar dessa situação. E aqui eu penso em 3 possibilidades. Primeira e mais óbvia é que eles vão tomar um pau. A segunda é que os irmãos do membro do Chapéu de Palha vão dar um jeito de fugir de toda essa confusão. E 3, alguém do bando do Barba Negra irá aparecer e irá chamar a atenção dos filhos da Big Mom. E sim, eu ainda acredito nessa hipótese. O capítulo começa com as imagens da capital das flores, pós-festa, mostrando as consequências do ataque do Almirante Touro Verde. E vimos Raizou e Shinobu completamente secos e cadavéricos porque tiveram seus nutrientes sugados pelo Almirante Aramaki. Vimos também o Kinemon preocupado com seus amigos e pedindo desculpas por não os ter ajudado na batalha, porque estava com a Otsuru. Mas o Nekomamushi fala que tá tudo bem e que eles conseguiram superar a situação por causa da bravura do Momonosuke e pergunta como a Otsuru está. E claro, também é bom ver que eles assumem que apesar de tudo, o Almirante da Marinha tinha razão sobre como a presença de Kaido espantava os inimigos de Wano e por causa do seu poder, e que eles de fato precisam ficar mais fortes para proteger o país. Depois disso, vimos como ficou a situação na cidade de Okobore, após as ações de Jack e dos Piratas das Feras antes da Batalha do Nigashima ainda, em que a cidade foi totalmente reduzida às cinzas e sua amada Tsuru teve queimaduras no rosto, mas mesmo assim ele está agradecido por ela estar bem. Nesse momento podemos ver a cumplicidade e amor entre os dois, mesmo sem estar no mesmo lugar, mesmo depois de 20 anos. A Otsuru diz para uma moradora da vila que o Kinemon finalmente voltou para casa e que ela ficará do lado dele. E o Kinemon, todo apaixonado, perde a marra e diz que mesmo depois de 20 anos, a sua amada continua linda. E o Inuarashi ainda, que também estava no cômodo, diz que nem mesmo o amor de filhotes é tão meloso assim. Enquanto o Nekomamushi ri e a Kiku acha fofo. E claro, não podemos esquecer da fala do Raizou, que diz que gostaria de ser popular, e assim o médico fala que ele precisa se concentrar em se recuperar. E pode esperar, veremos o maior plot twist acontecer em um ano. Assim como vimos durante o capítulo que aconteceu com a Shinobu, Raizou irá ficar bonitão também, e os dois vão ficar juntos, podem anotar. Após isso, o que parece ser um pouco mais à frente no dia, temos os 2 reis dos Minks esperando a Carrot para lhe dizer que ela será a nova governante de Zou. E a reação dela é muito da hora, mano, porque ela fala, beleza, tá bom. Depois a ficha cai e ela fica totalmente desesperada, dizendo que não pode assumir o comando porque existem outros guerreiros mais poderosos que ela. Mas o Inuarashi explica que ele e o Nekomamushi decidiram ficar no país de Wano para servir como retentores do clã Kozuki e proteger o Momonosuke. O Nekomamushi ainda diz que ela cresceu muito após sua jornada com Luffy pelo mundo exterior e que ela definitivamente tem tudo o que é preciso para liderar o país dos Minks. E a Wanda ainda completa dizendo que os 2 duques escolheram perfeitamente porque a vontade do Pedro vive mais forte dentro dela. E assim a Carrot se torna a nova duquesa de Zou e ela realmente não será parte do Chapéu de Palha oficialmente, o que quebrou a teoria de muita gente, né? O que você achou? Queria a Carrot no bando ou ficou feliz que ela não entrou? Comenta aqui embaixo. Eu particularmente entendo por que aconteceu isso, tá? Muita gente pode pensar, poxa, mas a Carrot sendo governante de Zou não faz muito sentido, ela é nova e tudo mais. Só que é o mesmo esquema do Momonosuke, mano. Ela não vai governar sozinha, vão ter outras pessoas para poder ajudar a auxiliar ela nesse processo todo de governar, principalmente no início. Mas enfim, aproveita que você foi comentar e ativa o sininho da notificação aqui do canal também, tá? Porque assim o YouTube vai te avisar
avisar que não sair vídeo novo e você não irá perder mais nenhum conteúdo sobre One Piece, beleza? Mas voltando pro capítulo 1056, vemos um encontro entre Momonosuke e Hiyori com seu avô. Só que os dois ficam extremamente felizes de encontrar um membro dessa família, porque afinal eles perderam quase tudo nesse tempo e acharam que apenas os dois eram os membros restantes da família Kozuki. Vemos então que os bainhas, pelo menos a maioria deles, né, Kinemon, haviam percebido que o velho Tengyama era o pai do Oden, mas que eles não estavam em posição de expor o antigo Shogun do pai de Wano, o que foi uma decisão sábia, né? E por mais que não tenhamos visto muita coisa desse encontro em si, ele vai ser muito importante porque o Momonosuke tem um conhecimento do diário de Oden e o seu avô tem um conhecimento do passado de Wano. Quando eles unirem seus conhecimentos, vão conseguir montar uma peça grande do quebra-cabeça que é o século perdido, as fronteiras de Wano e as armas ancestrais. E por falar nas armas ancestrais, vemos que a Robin revela para o bando que a Pluton está em Wano e deixa o Frank chocado com a informação. Robin diz que não pôde vê-la, mas pergunta se o Luffy quer ela para ele. No maior estilo Luffy, ele responde: eu não preciso disso. Acho que todo mundo sabia que o Luffy ia falar isso, né? Mas enfim, a Robin responde que achava que ele diria isso, o que mostra quão ótima é a relação entre os membros do Chapéu de Palha, porque eles se conhecem tanto que na maioria das vezes sabem exatamente como os outros se sentem ou se comportam. Mas ela ainda fica se questionando por que o Oden queria libertá-la. Mas enfim, eles são então interrompidos pela Shinobu, que está bonita novamente, dizendo que as mulheres maduras são armas ancestrais encantadoras, e a coisa mais fofa do capítulo que é a Otama vestida de ninja. E aí também vemos o Frank perguntando quem é, o Sanji Gardo ficando caidinho pela ninja, e também vemos a Nami correndo em direção a Otama para abraçá-la. E aqui nesse momento nós temos a introdução da nova Mugiwara, que é a Otama, velho. Claro que não oficialmente ainda, né? Mas ela diz que vai aprender as artes ninjas com a Shinobu e pede ao Luffy para entrar no bando na próxima vez e ele passar em um ano. E o protagonista de One Piece diz que se ela aprender o ninjutsu, ele deixa sem problemas. Em meio a tudo isso, vemos o safado, o penetra do Caribou, ali no cantinho escutando a conversa e descobre que a Pluton tá em um ano. Também lembra sobre a Poseidon, que é a Shirahoshi, e diz que aquela pessoa adoraria saber disso. E aqui eu tenho duas hipóteses. A primeira é o Barba Negra, porque o Caribou pode estar sim trabalhando como informante dele. E o segundo é o Bug, mas acredito que não, tá? Porque pelo que vimos aqui nesse capítulo. Enfim, alguns dias depois, vemos o dia a dia de Wano, com o Momonosuke pegando o orçamento para a reconstrução do país de Wano e as pessoas reverenciando como o Shogun, país dos samurais, por onde passa. Enquanto ele vai atrás do Zoro para aprender alguns movimentos novos de espada, até que ele percebe que todos os cômodos onde os chapéus de palha estão vazios e o da Yamato também. Quando eu falo que ela vai entrar, vocês não acreditam. Enfim, fato é que nesse momento a Hiyori diz que eles se despediram de todo mundo e foram embora. E aqui eu não consegui pensar em nenhum motivo específico para isso, tá? Do porquê eles não se despediram do Momonosuke e do Kinemon. Apesar que eu acho que vai ter uma despedida estilo Alabasta, claro, sem todo aquele período da marinha, mas bem simbólica enquanto aquela. Mas o que vocês acham? Por que eles não se despediram dos dois? Comenta aqui embaixo também, vamos debater. Enfim, nesse momento a cena corta e vemos o Luffy, o Law e o Kid discutindo para variar porque eles estão indo embora na mesma hora e não são mais aliados e devem pegar rotas diferentes. E aqui nessa cena podemos destacar algumas coisas. A primeira é a comédia, que foi muito legal na situação, tá? Luffy fazendo birra porque perdeu no sorteio contra o Kid e vai ter que pegar a rota mais atrasada das três. Foi digna realmente do humor de One Piece. 2. Vemos o Kid irritado com o Bug por ter conseguido se aliar com o Crocodile e o Mihawk. E isso explica muito do porquê ele virou um Yonkou. O cara já tinha territórios, influência no submundo, um bando forte e adicionou ainda mais força com os dois ex-Shichibukais, além, claro, dos prováveis aliados que eles têm. E também, não menos importante, ele colocou uma recompensa na cabeça dos marinheiros. Realmente, ele representa um perigo grande para a marinha. Talvez, quem sabe, o bando mais forte do mundo atualmente? Acho que não, mas com certeza é o que tá trazendo mais caos para o mundo, tá? Porque o Akainu falou que o orçamento atual da marinha tá limitado e o sistema de recompensa dos marinheiros passa a colocar os oficiais em perigo, porque alguns civis vão querer matar marinheiros porque devem estar vivendo em miséria em algum lugar do mundo. Além de que o Bug tem o mesmo poder do Luffy, que é o de trazer pessoas para ficarem do seu lado, dito pelo Mihawk como o poder mais perigoso do mundo. Então, olho no bando do Bug, hein? E 3, o Law dá uma cópia do Poneglyph para o bando do Kid e o Killer fala que eles precisam ir atrás do cara da cicatriz das chamas. Cara esse que o Luffy não sabe quem é e o Kid fica até tirando onda com a cara dele por causa disso. Mas o Law fica tenso e a Robin bastante curiosa. E aqui eu tenho algumas hipóteses também de que quem pode ser esse elemento, tá? A primeira opção eu acho que vai ser alguém que não apareceu na história ainda, que pode ser algum membro do bando do Rocha que não tenha sido explorado e tudo mais. E segundo, pode ser a figura que tava brindando com o Crocus em uma das capas do capítulo de One Piece. Eu fico mais com a primeira opção, tá? Mas o que é que vocês acham? Comenta aqui embaixo e vamos debater também. E pra encerrar o capítulo, temos a cena da Yamato em cima do palácio, brandando que chegou a hora dela ir pro mar e de viver como Oden. E aqui não se engana, tá? Ela não tá falando de como viver como Oden no sentido de querer ser Oden, mas sim no sentido de ser livre e desbravar o mundo.
e viver suas próprias experiências. E provavelmente parece que realmente ela vai entrar no bando, tá galera? Se não entrar numa boa na conversa, ela pode ser que ela entre igual o Oden, tendo que pular nas correntes pra poder chegar ao navio. Mas enfim, é isso galera, o review do capítulo 1056 de One Piece termina aqui. E o que é que vocês acharam? Eu vou indo nessa. E bom, obrigado a quem assistiu até o final. Eu vou indo nessa, valeu, falou.